Olá a todos, esse é o videocast Pausa é Power, apresentado pela Powerade nos canais Comembol Libertadores e Comembol Sul-Americana. Eu sou Amanda Kesterman, hoje aqui comigo de novo meu amigo Thiago Rocha, e hoje a gente tá entre amigos, né? Total entre amigos. Resenha maravilhosa com esse jornalista esportivo que hoje está comentarista, mas podemos dizer que para sempre será repórter. Pedro Ivo Almeida, bem-vindo ao nosso videocast. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Thiago? Um beijo para quem nos assiste. Eu vou confessar um negócio para você. Eu acho que eu nunca tive um problema com câmera, trabalhando em TV, muito menos em estar com vocês. Tá diferente. Parece que tem que seguir algum roteiro, a coisa fica bem. Mas que bom estar aqui com vocês. Eu acho que é legal que você fala jornalista. Se está comentando, se é repórter, que eu nunca deixei de ser, se está gravando um podcast com vocês. Mas acho que o mais importante é não esquecer de onde a gente veio. E está comentarista, como eu disse, né, Pedro? Porque a sua origem é como repórter, né? Para quem não sabe, contar um pouquinho como você começou a sua história no futebol, e pelo que eu me lembro, aí vou deixar você contar, como um dos bons repórteres setorista. Para quem não sabe, setorista é aquele repórter que acompanha o dia a dia do clube, que está ali trazendo a notícia em primeira mão para o torcedor. Então, Amanda Kesterman foi já fui setorista também. Nossa, ralei, porque era setorista concorrendo com o Pedro Ivo Almeida. Eu também fui setorista. Nossa, dava trabalho. Cara, eu hoje sou comentarista de TV, dos canais Disney, da ESPN, e eu digo que eu nunca planejei ser comentarista. E acho que é até um debate muito amplo, que eu já acho que as pessoas começam a carreira querendo ser comentarista. Eu quero ser comentarista. E o comentarista, para mim, ele vai muito além. Ele não é um analista de jogo, ou um analista de notícias, ou um analista da pauta do momento. Não é uma entidade também, exato, né? E eu acho que muita gente se confunde. É um pouco disso. E acho que eu só topei encarar porque eu falei, olha, acho que eu vivi algumas coisas para hoje poder me sentir à vontade de sentar e comentar. Falar ou de futebol, ou de uma notícia, ou do que está acontecendo, ou tentar trazer alguma notícia. E você perguntou, mano, eu comecei em 2006, longe do futebol. Longe do futebol, comecei na área de polícia. Eu fui estagiário, tô falando de redação de jornalismo. Fui estagiário do jornal Povo, no Rio, que é um jornal que ele era conhecido porque você espremia ele e saia sangue. Eu pensei enquanto você fala, mas eu falei, não sou eu que vou falar. Exato, ele é conhecido realmente como jornal. É um jornal, lá atrás, quando ainda não tinha essa coisa muito de sensacionalismo policial, tinha uma coisa ou outra da brincadeira do meia hora, você tinha uma cobertura policial muito forte o dia, de extra, nem tanto nos grandes jornais de assuntos mais delicados. O Povo fazia uma função ali de cobrir o cara que tomou um tiro e os órgãos, as tripas estão saindo, bem assim. E eu comecei na área policial, eu ficava fazendo ronda, escuta, aquela época que não tinha celular, rede social, você tinha que ligar de delegacia em delegacia para saber se tinha alguma ocorrência, corpo de bombeiro e corpo de bombeiro. E eu sempre ficava meio de olho, porque tinha uma baia ali que era o pessoal que trabalha com esporte. E eu gostava de esporte a minha vida inteira, joguei basquete a minha vida inteira, fui envolvido com esporte a minha vida inteira, eu queria trabalhar com esporte. Só que primeiro você precisa estar numa redação, que eu acho que é outra coisa que se perdeu. As pessoas não querem estar num ambiente, não digo numa redação, mas num ambiente de você fazer jornalismo. E aí, depois de um tempo, eu lembro que pintou uma pauta, um pouquinho tempo depois, de uma briga de torcida numa final de basquete no ginásio em Campo Grande. E por questão de plantão, foi a primeira vez que eu acabei me enfiando ali em algo de esporte e aí não saí. Saí dali, fui trabalhar, e aí misturava com escala de plantão da Rádio Bandeirantes, era só jornada, de quarto domingo você ia lá para trabalhar, para fazer jornada e só. Depois trabalhei lá diariamente, na época do PAN, de 2007. Na época do PAN, eu fui para o Jornal do Esporte. Jornal do Esportes ainda, já em seus tempos ali, talvez um pouco mais complicados. O famoso Jornal Rosa. E trabalhei no Jornal do Esporte num momento já de final de uma época que ele ainda tinha algum tipo de investimento. Na época, Luiz Augusto Veloso, ex-presidente do Flamengo, era o diretor-geral do esporte, ainda tinha uma coisa ou outra ali. Depois ele é vendido e troca de mão, e vem para lá, para cá, até que em 2010 eu fui para o UOL. O UOL remontando a sua equipe no Rio de Janeiro. O UOL ele trabalhava, fazia uma cobertura jornalística no Rio a partir de agências. Então eram empresas terceirizadas contratadas e ele então resolve que ele investiria numa equipe própria. E aí contrata alguns amigos que já trabalhavam junto comigo, indica daqui, vai dali. Eu comecei a trabalhar no UOL.
E aí, voltando, fazendo uma coisa que já se fazia no Jornal do Esporte, acompanhando o dia a dia de clubes. Mas ainda que fosse internet, era uma internet em 2010, que era uma internet ainda muito diferente de tudo, ainda era uma internet de uma transição de papel, que você tinha uma equipe de repórteres acompanhando o treino, que não tem mais hoje. Então, quem estava lá poderia publicar alguma coisa na internet. Só que não era uma publicação, era uma época muito inicial de Twitter, por exemplo. Então, as pessoas ainda não entendiam se elas tweetavam, se elas publicavam no seu veículo, se esperava um pouquinho, porque saiu uma entrevista que agora a declaração é muito boa, mas eu vou almoçar depois. Então, era uma coisa uma transição ali do jornal, que era uma notícia de um dia para o outro, para a internet, que era notícia que a internet exige hoje, daquele momento. E aí foram 12 anos de UOL, 11 para 12 anos de UOL, que aí eu fiz, acho que de tudo, porque eu cobri Flamengo muito tempo, Amanda dividindo, quem dava trabalho era ela. Não caio nessa falsa modéstia dela, ela hoje está aqui, mas ela foi das melhores. Obrigada. E acho que jornalista sempre, como o Thiago foi, e aí fui do UOL, e aí Thiago sabe, Thiago foi meu chefe no UOL, pra quem não sabe. Thiago foi meu chefe no UOL para depois você par dele. Olha não lá. É mentira, não é mentira. E aí, fiz de tudo um pouco, estou tentando lembrar para não esquecer de nada, porque eu cobri Flamengo muito tempo, cobri Vasco muito tempo, Flamengo mais tempo. Sendo que a gente tinha uma equipe quase que híbrida em muitos momentos, porque o noticiário no Rio de Janeiro, ele não fica limitado aos clubes. E aí você tem o ambiente da CBF, que aí já em 2010 e 2011 já comecei a me ambientar, e aí você cobre CBF, STJD diariamente, aí tem um campeonato de surf em Saquarema, aí tem um UFC que vai ter. Muito dos esportes. Você tem tudo, você tem tudo. Futebol, do você pegou, e você pegou aquela pré-Olimpíada do Rio, que você fez muito evento. E aí eu peguei o ciclo pré-olímpico, que aí era uma transição entre 2007 e 2016, teve muito evento no Rio de Janeiro, e eventos dos mais variados tipos. E a Amanda também, que numa época determinada cobria esporte, cruzei com ela em Engenhão, em outras pautas, dando plantão em hotel para esperar o Bolt, em tudo que a gente hotel pode do imaginar. Bolt, você lembra disso? E aí, a gente fez tudo. Tiro esportivo, a UFC, surf, a Maracanã, a final de Sul-Americana, aquele Flamengo 2017, se eu não me engano, a final de Libertadores, a final de Copa do Brasil, a Copa do Mundo. Aí eu comecei a acompanhar um pouco mais a seleção e cobrir Copa do Mundo no UOL, e eliminatória, e viagem para amistoso, e Copa de 14, Copa das Confederações, e Copa América fora do Brasil, Copa América do Brasil, e Estados Unidos, e Olimpíada, e Copa do Mundo na Rússia. E aí, quando acaba a Copa do Mundo na Rússia, no UOL ainda, eu recebo um convite para vir para São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo, sou carioca, eu recebo um convite para vir para São Paulo, para sair um pouco em tese do dia a dia, trabalhar mais numa área de edição, de chefia em São Paulo. E eu venho. E eu venho porque penso que sempre gostei de São Paulo, sempre achei que um dia eu poderia estar aqui trabalhando, e penso que já tinha feito bastante coisa legal no Rio, e aqui seria uma outra oportunidade, uma outra ideia. Chego em São Paulo pelo UOL, em 2018. Aí a coisa começa a mudar de figura em 2019, que a gente vai chegar na TV, que aí a ESPN ela tinha um esquema que o Sport Center da manhã, o Jornal da Manhã, ele recebia sempre um comentarista fixo da casa, o Mário Marra, que hoje volta a fazer o Sport Center da parte da manhã também, comentarista, e um jornalista convidado. Ora eu, ora o Zupac, ora o Vitor Birner, ora outros colegas, que a gente começou a participar com um pouco mais de frequência ali pela manhã, até que numa reformulação interna surgem algumas vagas e nós somos convidados. E aí passei quase 2 anos me dividindo entre o UOL e a ESPN. Não recomendo. Não recomendo. Hoje em dia o pessoal fala agitado. Não, porque o pessoal fala, não é bom, porque hoje você tem a oportunidade de trabalhar em vários veículos. Cara, se você tem a oportunidade, você precisa se organizar. Então, e eu lembro que não tinha folga, não tinha... Porque você está começando num espaço, buscando um espaço de TV, você tem uma responsabilidade de uma chefia no site, então você quer segurar... Equilibrar muitos pratos. Te custa... É muito positivo profissionalmente, te custa muito pessoalmente. E eu, em São Paulo, sozinho, morava sozinho aqui em São Paulo ainda. Nunca sozinho. E longe, mas longe de família, sem entender a dinâmica, que vai muito ao Rio e volta, e quando não está trabalhando tem uma... Então a vida ficou muito atribulada. Em 2021. Eu saio do UOL, mês de 2021, e fico só na ESPN, onde eu estou hoje. E aí todo o envolvimento maior com a TV, com as competições que a TV transmite. Já foi para a Copa do Catar pela ESPN? A Copa do Catar eu já fiz pela ESPN, exatamente, e outras coberturas também de Libertadores e de Sul-Americana
Pela ESPN, mas é uma coisa que eu sempre coloquei muito em mente. Você ser comentarista é muito complicado, cara. Você ser comentarista é muito difícil, eu acho, porque o comentarista, a todo momento, liga ali, a luzinha fica vermelha, tá gravando, alguém tá te pedindo alguma opinião. E você não tem opinião sobre tudo. E nem tem que ter opinião Talvez sobre nem tudo. deve, Exato. nem deveria ter, né? E você não tem que ter opinião sobre tudo. Só que quase sempre a pessoa quer ter opinião sobre tudo. Então você flerta demais com falar besteira. E eu só me senti à vontade de estar na TV quando eu falei, eu acho que eu tenho algum lastro para comentar as coisas que vão ser propostas ali. Aí vai acontecendo, aí você vai pegando um pouco mais de cancha, de desenvoltura, de tempo de tela, de tempo de vídeo, e de jogo, e de programa, e de assuntos mais delicados, e de assuntos mais descontraídos. Você vai fazendo de tudo um pouco também. Mas uma coisa que a Amanda começou o papo com isso, eu nunca quis ser apenas um comentarista que liga a câmera para a gente comentar o que está se passando. Eu acho que o jornalista também tem que trazer o que está se passando Claro. e contar o que não estão contando. Então acho que eu caio muito mais para esse lado e a gente aqui vai tentando contar o que a gente não contou. Você mesmo comentou, falou, olha, eu acho que eu tenho lastro, apesar de ser uma carreira de repórter, de sentir com lastro para ser um comentarista que tem o que dizer. Então a gente quer aproveitar esse seu lastro para também falar de Libertadores. Como o Libertadores Sul-Americana, coisas que te marcaram cobrindo um jogo ali de Libertadores, seja um momento decisivo. Todo jornalista tem história para contar. Então eu imagino que... Tem um recorte de Libertadores que me marca muito, que é a final da Libertadores edição 2020, que é em janeiro de 21, que é a final Palmeiras e Santos do Maracanã. Ela me marca muito, e não é por gol de Breno, o título do Palmeiras, ou derrota do Santos, ou se alguma coisa. Ela me marca muito porque foi a primeira vez que eu saí de São Paulo, não para cobrir, mas para ter algo maior na minha cidade, então que eu me vi como um cara de fora na minha cidade. Visitante Um da outsider no Rio, né? Um cara de fora. Pedro Ivo, pra quem não sabe, é da Tijuca. Num ambiente que era a 5, 10 minutos andando da casa dos meus pais, que eu frequentei minha vida inteira. E tem uma outra coisa que a gente estava ali no momento de janeiro de 21, que a gente ainda estava entendendo e duvidando de como o mundo voltaria. Exato. E a gente tem aquela final que você tem 5 ou 7 mil convidados e só, e do lado de cá, das câmeras de TV do Maracanã, ali a Mandinha pode me corrigir, oeste, né? Do lado da Caé. E do outro lado da oeste inferior, só convidados, Palmeiras e Santos, e Comebol, e todo mundo que estava ali. E ali quando eu chego pro jogo, eu estava fazendo a cobertura durante a semana, eu chego pro jogo, eu sentei lá em cima, um pouco mais à direita, eu estava fazendo o pré-jogo, depois o pós-jogo, não estava na cabine de transmissão. Cara, me bateu uma sensação estranha. Eu acho que foi a primeira vez que eu falei, eu não sei se isso tudo vai voltar um dia. Né? Eu me questionei, eu falei, cara, tem 7 mil pessoas ali, talvez a realidade seja essa. A gente passou muitos meses vendo futebol de casa com o estádio vazio, mas dentro de casa. Ali me bateu uma coisa muito de dúvida. Cara, sabe que eu passei por uma situação semelhante? Só que num cenário talvez um pouco mais... que deixasse essa impressão pior. Na semifinal desse mesmo ano, que foi Santos e Boca... eu fui fazer o jogo na Vila. Eu estava em Santos nesse dia também para a cobertura da ESPN. Você tava? Não lembro. Tava, é porque era uma coisa muito assim. Podia ficar muito muito perto. Vocês estavam nem se encontraram. Porque eu lembro de ter encontrado o Renato Rodrigues estava lá em cima na. Isso, eu lembro de ter encontrado ele, mas não lembro que você estava lá. Mas foi a sensação que eu tive quando eu entrei na Vila. Assim, ainda meio escuro, né? Fim de tarde, refletor liga mais tarde. E aquele estádio vazio. No Maracanã ainda tinha lá algumas pessoas, mas o estádio vazio. Só imprensa, comissão técnicas e delegado de jogo, alguém que está trabalhando ali de staff. E o estádio, a Vila Belmiro estava toda forrada de bandeira, assim, né? Os caras botaram... Para cobrir mesmo. Você cobria com identificação visual, né? Você entrar no estádio, que é a Vila Belmiro, né? Que já é um estádio simbólico. Um jogo... Uma semifinal, Santos e Boca, torcida. Que já foi final de Comebol Libertadores. E você entra e vê sem torcida, não escuta o barulho, cara. É uma sensação... E me bateu essa mesma pergunta. Será que vai voltar o que era antes? Você fala uma lembrança. Não é que seja algo, nossa, inesquecível, eu queria viver aquele momento de novo. Foi um momento ali que eu falei, cara, o que vai ser daqui para frente? A gente ainda estava entendendo muita coisa sobre vacina. Se eu não me engano, tinha uma vacina profissional de saúde em São Paulo, mas as coisas ainda eram muito... Era muito recente. Muito louca. Aí no final daquele ano... No final daquele ano, tem a decisão de Montevidéu. A decisão de Montevidéu, ela já tem público, gente pra caramba, torcida dos dois lados, mas ela ainda é, pra mim,
uma final de transição. Ela ainda é, para mim, uma final de transição. Ainda tinha muito questionamento de dose. O mundo ainda estava se Quem vai? adaptando. Será que é seguro? Será que não é? A gente tendo que lidar com um monte de questionamento. E aí, no ano passado, tem a final que era outubro, 28 e 29 de outubro. O Flamengo e Atlético de Guayaquil, aí eu estava lá também, ali são momentos emblemáticos. Foi antes da Copa, porque na Copa eu senti muito isso, mas ali foi para talvez primeiro grande baile assim de estádio lotado, final e apoteose, muita gente e brasileiros em Guayaquil, e Guayaquil numa festa bacana, porque a população local ela compra a ideia da final, depois de muito questionamento, crise de segurança, mas aí compra a orla de Guayaquil, ficou uma festa, aí ali para mim, quando acaba o jogo, logo que acaba o jogo, vamos eu e Eugênio Leal para a cabine, para fazer o pós-jogo direto da cabine. Aí quando você olha lá de cima, eu lembro até hoje, a cabine, a torcida do Flamengo do lado direito, fazendo a festa, os jogadores todos indo. Aí passou um filme ali na minha cabeça, tipo, isso aí tá voltando, cara. Dá pra voltar. Voltamos, eu acho que tá todo mundo ficou muito tempo ainda querendo ter uma prova um pouco mais palpável. Então, as memórias recentes pra mim, da Conmebol Libertadores, como ela é hoje, de final única, dos brasileiros dominando, de um novo cenário esportivo, ela acabou se tornando algo emblemático da dúvida da final do Maracanã, que eu achei uma coisa melancólica em muitos sentidos. Tinha que acontecer, só que era um lado inteiro do Maracanã inteiro vazio, uma final de Maracanã vazio. Eu tinha vivido, por exemplo, a Sul-Americana de 2017, aquele Flamengo. Que quase não cabia, mas decisão, um monte de coisa, aí corta para 2020, janeiro de 21. Aí no ano passado, e eu acho que tem ainda uma conta pessoal minha, de acertar esse Maracanã lotado para uma final ainda que ficou uma coisa ali na retinha de dúvida, porque foi muito difícil. E vai ser Maracanã puxado. Agora, exato, né? Então, é acertar essa conta lá de janeiro de 21, porque não é de novo uma final no Maracanã, é outro papo. Não, é outro mundo nesse outro papo, é outro papo. Agora sim é uma final normal, com a cara do Maracanã, independentemente de quem chegue. E você tem pela primeira vez a chance de ter um time carioca no Maracanã, você tem uma chance de 75% de ter uma final brasileira, e que não seja uma final brasileira, você pode ter um Boca numa final. Boca então, com assim, brasileiro no Maracanã. Essa final ela já nasce com 4 grandes histórias. Então, assim, qualquer um dos 4 semifinalistas tem uma grande história para contar. Então, eu acho que aí é outro papo. Eu acho que a coisa vai ser um pouco... Vai apagar, não vai apagar, mas vai acertar um pouco uma conta pessoal ali de muda a sensação, de frustração, muda a sensação. É uma situação parecida, mais ou menos, você falando com a que no pessoal sentiu na Olimpíada de Tóquio. Sim. Que não tinha público. E não é igual. Perde muito um estádio olímpico sem público, mas é uma história que a gente vai contar por séculos, né, a Olimpíada. Sim. Mas agora, voltando ao que você falou do Maraca, Pedro, eu ia chamar pelo apelido, qualquer momento eu vou chamar ele por um apelido. Não tem problema. E tá tudo bem. A gente falou já, a gente já adiantou que é um papo de amigos. É um papo de amigos. Você falou aí das 4 grandes histórias que podem ser contadas nessa final única do Maracanã. Qual que você acha que vai ser contada e quais seriam as melhores para serem... Joguei logo a bomba. Eu saí da TV, eu vim no carro pensando, e você sabe, o tiro sempre vem da trincheira, né? Ele sempre vem dos amigos. O amigo é perguntar normal. Quem você acha que ganha. Não é quem você acha que ganha, mas quem que assim, você analisando... Qual história está com mais história de semifinalistas? Eu vou por eliminação. Uns amigos verdes que eu tenho que me perdoem. O Palmeiras já contou muita história recentemente. Um Palmeiras campeão... Não é minimizar, veja bem. Mas um Palmeiras campeão, 4ª semifinal em 4 anos, podendo ser mais um título, um terceiro título, um outro Maracanã. Seria mais um capítulo. Mais um capítulo de uma história que já é enorme, já é grandiosa. Vai ser bota mais um tempero nessa comida que já é boa. O Boca, não é uma questão minha. Nossa, essa festa tem que ser brasileira. É isso. Festa argentina eu já vi no Catar, tá tudo bem, admiro o Messi. E pô, no Maracanã... Foi uma baita festa, né? E eles ficam cantando que ganharam no Maracanã. Do Maracanã. Aí vamos por eliminação. Vamos por eliminação. E eles são incomodadíssimos, que os brasileiros mandam na Libertadores. Então que continuem. Aí vamos pro outro lado. Pra Fluminense ou Inter. Eu acho que tem 2 grandes histórias aí. A primeira é... Eu acho que... Eu tenho muita curiosidade do que a torcida do Inter poderia fazer no Rio. Que a torcida do Inter... Muitas vezes você esquece a capacidade de mobilização que o futebol gaúcho tem. A torcida do Inter pode fazer algo muito interessante no Maracanã. Mas aí depois, por eliminação e tirando rivalidade, porque eu sou do Rio de Janeiro, isso aí não me comove mais.
Mas eu acho que tem uma história aí de um Fluminense, cara, não só do Fluminense. Eu acho que tem uma história do Fernando Diniz, contrariado, de um Fluminense que tem uma conta mal resolvida com a Libertadores, de um projeto de futebol que muita gente torce o nariz. Então, eu teria curiosidade para ver essa história sendo escrita. Eu acho que é o grande favorito? Não acho. Eu acho que quando você chega numa semifinal, você tem um time com passado recente do Palmeiras, ninguém está mais acostumado àquele ambiente que o Palmeiras. Isso, para mim, é colocado na frente. O grupo do Palmeiras está acostumado com Libertadores, título, decisão e pressão. O grupo do Fluminense eu não sei. O grupo do Inter é relativamente novo, a última versão dele. E o time do Boca, para mim, e o time do Boca, para mim, a camisa vai avançando. Empata, pênalti, joga mal, avança. Então, não vive daquilo ali no momento. É um time limitado tecnicamente. A história do Fluminense me gera mais curiosidade. E um time carioca no Maracanã, um Fernando Diniz que muita gente não queria ver na seleção. É um cara que, para mim, sabe muito de bola. Eu não sei o que eu estou falando, é quem trabalha, é quem convive. E referendado um selo dos melhores jogadores do nosso país na seleção. E um projeto que você pega e fala: Felipe Melo, Palmeiras não quis. O Samuel Xavier, talvez muita gente não tratasse como um lateral direito de time grande, de campeão de Libertadores. O Nino, tem gente que valoriza, mas tem gente que não entende porque que não poderia estar numa Europa. O Marcelo é um ponto de interrogação. O Ganso foi dado como, sabe, inválido por muita gente. Exato. O Cana, um atacante de 30 e poucos anos, argentino, nunca vingou. Quem é? O Arias, todo mundo entendendo. O Keno, que... Então, assim... E o André, que pra mim é craque. Então seria uma história que eu queria ver contada pelo que eles fazem de futebol. Ponto. É o grande favorito pra mim? Não, mas pra mim talvez fosse a história mais interessante que eu gostaria. Que eu gostaria de ver contada. Porque se chegar na final... O Palmeiras do Abel, pra mim, é um negócio de outro mundo, cara. O Palmeiras de Abel, ele perde jogador, reinventa. Ele perde, vence. Ele oscila e retoma. Ah, não tem volante? Aí tem o Zé Rafael. Ah, mas não tem um ponta? Aí traz o Arthur. Ah, mas não consegue um centroavante? O Hendrick não decolou? É o Rony, que não é centroavante de ofício, de origem. É Gustavo Gomes. Cara, é uma história pronto, também. Não, você precisa olhar e falar, isso é grande demais. Eu não sei se a gente vai ver num futuro próximo um time jogar 4 semifinais seguidas de Libertadores. O Flamengo poderia jogar, se sabota, não joga. Escola um ano, joga, decola e ganha, no outro pede pro Olímpia, que ninguém sabe explicar. Então, assim, eu tinha curiosidade de ver a história do Fluminense sendo contada e as reações a um possível título do Fluminense. Isso geraria, né? Porque o Diniz mexe com muita gente, o Fluminense no Rio vai mexer com muitos rivais, os 3, um ganhando brasileiro, outro brigando para não cair e o outro que era para ganhar tudo e não ganha nada. Então vai mexer com muita coisa. Esse caldeirão aí de ingredientes da história do Fluminense que nunca venceram um título interessante para mim. Título continental no Maracanã, né? E se puder me falar pessoalmente, eu tenho 2 primos pequenos que eu sou apaixonado e que os 2 são tricolores. E que eles começam a viver futebol, pelo meu primo mais velho, de um jeito que eu vivi. Legal. De relação, de passar o dia inteiro vendo jogo, de querer... E se tiver alguma coisa pessoal, que seja para ver quem eu gosto vivendo aquilo ali. É o que pode, por eliminação, vocês queriam uma resposta... Vão saber que Pedro Ivo torce para as pessoas que ele gosta e serem felizes. Vou guardar isso, vão saber. Uma informação para a gente ter. Inclusive, já torci pelo time da Amanda em diversas situações. Porque você gosta de mim, né? Obviamente. E de amigos lá envolvidos. Quando você está, Pedro, pensando assim, analisando, que você trouxe uma análise pra gente do que você... Histórias a serem contadas numa final, mas assim, quando você está analisando um jogo, um momento, um acontecimento, que hoje em dia também tem isso, você não analisa só o jogo. O comentarista está analisando o que está acontecando no clube, o que está acontecendo na competição. O quanto a tua veia de apuração ainda te ajuda? Você ainda apura quando você está, antes de analisar? Você ainda apura muito, Pedro Ivo? Isso é uma boa pergunta. Eu acho essa resposta, ela não pode ser pretensiosa. Se apura muito. Eu acho que é de característica. Eu gosto de ir atrás de informação. Eu acho que qualquer história... Uma coisa que me dá vontade de ir atrás é você olhar e falar, a história não é bem assim. A história não é essa. Para você comentar sabendo o que está acontecendo. A história não é essa. Então você vai atrás para contar a história verdadeira. Ou falar, não é bem assim, a pessoa falou. Então, tem um caso aqui que ninguém contou, tem uma história assim. E me ajuda, Amanda, porque assim, vou falar por mim. Cada um tem uma linha de trabalho, tem uma preferência.
quando você senta para comentar alguma coisa familiarizado com aquilo, ciente de tudo que envolve aquilo, você tem muito mais facilidade. Por que é muito tranquilo eu virar e falar com vocês sobre a minha trajetória? Porque eu tenho amplo domínio sobre aquilo. Quando você senta e fala, vou pegar um exemplo aqui de uma final de Libertadores. Flamengo e Atlético Paranaense, Guayaquil, estava lá, uma semana de cobertura. Quando você tem familiaridade com o assunto, você acompanha uma trajetória inteira da competição, de um time envolvido, do outro time envolvido, é muito mais confortável. A pessoa não vai te querer uma opinião que você está ali dando de orelhada porque você ouviu falar ou porque você viu ali agora. Então, sobre apuração, sobre ir atrás de informação. Sim, se eu vou comentar um jogo, se eu vou participar de uma cobertura de uma final, se eu vou participar de uma cobertura de um mata-mata, se eu estou indo para algum lugar fazer... Cara, eu vou encher o saco de quem estiver envolvido com aquilo ali. Porque eu tô indo. Eu quero saber. Ah, estão falando isso, então me conta o que é. É o que então? Estão falando isso, a história é outra, e por que estão falando isso? Quem é que está vendendo essa narrativa? Quem é que está vendendo esse lado? Se interessa quem? Então, me fala aí, me conta. Aí, não, o Thiago me contou uma coisa, a Amanda me contou outra. Aí você se afasta. O Thiago tem interesse na informação, mas não tem interesse no outro. Qual é a informação real? Tem sempre 3 histórias. Sempre. A de um lado, a de outro é real. É verdade. Mas então, eu tento porque eu me sinto mais tranquilo para falar sobre o assunto. Por exemplo, estamos gravando isso aqui numa semana, a gente está acompanhando, o jogo não é só dentro de campo, uma crise fora de campo de um Flamengo eliminado de Libertadores, de um monte de coisa, que agora tenta salvar um ano numa outra competição. Se você não entender o que está se passando com o vice-presidente de futebol envolvido numa briga dentro de um shopping, você não vai conseguir entender por que o elenco não o respeita, por que o principal atacante não fala com ele, por que a bola pode não entrar no domingo, porque aquele ambiente está deteriorado. Agora, se você senta na cadeira da sua casa para falar, não acho legal esse negócio de brigar no shopping, eu acho raso. Pega mal. Eu acho raso. Eu prefiro virar e falar, olha, o vice-presidente está ali, tinha que estar em outro lugar, ele estava ali, ele foi pressionado porque a relação dele com a organizada, que já era boa, hoje não é tão boa, a organizada pressiona, ele rebate não é só por uma questão de defesa de quem está com ele, mas por um imbróglio que ele tem com certos grupos de torcedores. Isso prejudica o time, porque o time recebeu assim a notícia. Isso compromete o ambiente, porque tem um jogo... Então, assim, você fica muito mais embasado para dar uma opinião que vai muito além do eu acho que vai ganhar. Porque Flamengo, quando chega... Melhor, né? Deixa eu chegar, né? Eu acho que quando você vai atrás das informações, e as informações, cada vez mais, elas circulam de forma errada. Não é a circulação errada, é a informação errada circular muito. E acho que quando você vai atrás da informação, você está muito mais à vontade, muito mais confortável, muito mais preparado para falar sobre um assunto. Ô Pedro, você viu o tal assunto? Pô, vi. O que você acha? Olha, eu acho que o fato é esse, está acontecendo por isso. Tinha que ser. Não é simplesmente de orelhada, cata um monte de clichê e vomita ali na tela. O cara vem e vai, isso aí todo mundo fala. Troca de canal, vai ver outra coisa, eu não vou consumir esse cara, não vou seguir esse cara, não vou acompanhar esse cara. Então, eu acho que a informação, o comentário sem informação, ele é menor. O comentário sem a preparação, às vezes você está num jogo, você não vai ter um volume de informações para comentar um jogo, mas você consegue entrar em contato com alguém do staff daquele time, se tentar entender a cabeça do treinador daquele time, se tentar entender por que está todo mundo criticando uma formação assim, ele vai te explicar, eu estou usando assim, porque você vai trazer um contraponto, você está na transmissão, você vai tentar entender o que ele pode fazer numa mudança de jogo. Então, a partir do momento que você tenta entender e ouvir, ir atrás de uma informação e não ficar apenas na base do seu achismo, eu acho que você torna o seu comentário um pouco melhor. Embasado. E não é uma regra exata, né? Não Porque é. o próprio jogo pode te levar a uma situação ou uma história que você tem uma familiaridade ou que você tem uma familiaridade menor. Né? Totalmente. Então, mas alguma coisa você precisa ter ali para oferecer. E existem duas coisas. Tem uma mesa aqui, tem 4 garrafas de isotônicos. Alguém pode virar para dar um exemplo prático, claro. O que você acha? Deixei a mesa bem posicionada, colocaria o vermelho para cá e o azul para cá e você pode tentar informar por que essa mesa tem que ficar aqui, por que são essas garrafas, por que não pode ser só uma garrafa, por que a empresa quer colocar, Você vai ter algo muito mais amplo para falar do que simplesmente dar o seu achismo. Todo mundo tem opinião. Você tem rede social, todo mundo tem opinião. Claro. E acho que... Por mais que muitas vezes ninguém pergunte, mas... acho que é o problema. Você não tem que ter opinião. E acho que a pessoa precisa buscar a sua opinião, porque ela vai virar e falar, cara, eu posso discordar da Amanda, eu posso discordar do Thiago, mas eu sei que ele está tentando
ser minimamente justo com o que ele entendeu do assunto. Então, eu acho que a opinião, sem você ter uma informação minimamente bem apurada ou bem compreendida, eu acho que ela se perde, ela vira algo menor. E é um exercício. Aí eu vou falar, é um exercício, porque é muito mais cômodo sentar na bancada e ficar dando opinião de tudo. Sim. É um exercício, dá trabalho. Dá trabalho falar com as pessoas, dá trabalho, as pessoas não querem te atender, as pessoas querem te atender, as pessoas querem te contar uma história que não é verdade, mas que é boa pra elas. Dá trabalho, mas eu acho que eu não saberia fazer outra coisa, cara. A história das semifinais, né, que a Amanda perguntou, e no caso da Conmebol Sul-Americana, qual história mais te interessa ali? Disparado a história do Fortaleza. Todo mundo, né? É muito difícil alguém sentar aqui e falar diferente. Quase unânime, né? Quase unânime, né? Disparado a muita história, pressão sobre o Lion. A história da Fortaleza, a história do Fortaleza, porque o Corinthians do Luxemburgo, para mim, na semifinal é um acidente. É um acidente, não tem nenhuma lógica. É a bola que não entra, é a trave, é o cascão gigante, é a camisa. Ponto. Vários fatores, né? E o Corinthians campeão, conhecemos. O LDU, a LDU e o Defensa e Justiça, eles não têm uma... Isso pesa. Eles não têm uma proximidade de relação, de história, sabe, de acompanhamento que a gente pode ter com o Fortaleza. Cara, e o Fortaleza, se a gente acredita em futebol, se a gente acredita que a Sul-Americana não é a Libertadores, mas que ela pode oferecer e ela pode ser inclusiva para um time que está numa segunda prateleira, o Fortaleza hoje para mim, ele é o melhor time da Sul-Americana. Ano passado, ele jogou a Libertadores, ele foi ao mata-mata da Libertadores. No ano passado, ele era um fato novo numa Libertadores. Exato. Só que ele começou a entender aquilo ali. Ele jogou um mata-mata em La Plata. Ele jogou pressionado. Ele teve que reverter a situação na fase de grupo. Ele ganhou cancha. Ele virou um grande time da Sul-Americana. Ele fez um processo. Ele não caiu ali por acidente. E ele é um clube que chegou e bancou o Rogério Ceni por muito tempo, quando muita gente não bancaria. Ele banca um baita treinador que é o Vojvoda, quando muita gente não bancaria. O Vojvoda, no ano passado, escolheu, sabe, focar no mata-mata e depois ter que se recuperar num brasileiro quando muita gente não toparia. E o Fortaleza tenta fazer futebol. E é muito mais legal quem tenta fazer futebol sem holofote, sem valorização, que é o caso do estado do Ceará, que é o caso do Nordeste, chega lá, do que quando alguém com nenhum planejamento e muito de aleatoriedade, indo contra toda a lógica de futebol, que é o Corinthians, chega lá. Não é que eu quero que o Corinthians perca. Se vier merecer no mata-mata, fizer por onde, beleza. Mas a história do Fortaleza, quando que a gente imaginou que a gente poderia ter um time do Nordeste com uma receita da ordem de 15% dos principais clubes do Brasil, distante de todo o holofote, porque aí é uma meia-culpa nossa. A mídia não vai para Fortaleza como ela cobre São Paulo, Rio, no muito BH e Porto Alegre, e fazendo o trabalhinho dele lá. Fazendo. Quando ninguém tá olhando, tá ali, tá fazendo. Esse time pode ser campeão, cara, da Sul-Americana. São Paulo não conseguiu ano passado. São Paulo não conseguiu chegar esse ano de novo. O Corinthians talvez não consiga. Então, assim... Botafogo líder do Brasileirão. Botafogo líder do Brasileirão, não conseguiu conciliar. Então, pra mim, é disparado a grande história e curioso demais para ver uma semifinal, que é a última oportunidade de um jogo no Castelão. E mais curioso ainda, porque há muito uma lenda de que a torcida do Fortaleza não conseguiria ir à Punta del Este. Não sei. Já mediram essa loucura? Já tentaram. Eles já passaram, mas... Então, assim, eu tenho... essa história pra mim essa história pra mim, te digo, que me gera até mais curiosidade que a da Libertadores. Vou falar, eu vi jogos recentes aí. Nossa. Do Fortaleza fora de casa. Que eles vão legal, né? Setor visitante mais preenchido aí do que time com mais exposição. Eu me lembro bem, assim. Pra mim, você pode pegar a Libertadores, a história do Fortaleza, pra mim, é mais interessante. Enche mais os olhos, né? Porque é o Davi e o Golias, é o que você não dá nada, é o cara que você acaba abraçando até por uma situação de querer ver ele sendo maior, sendo alçado, e pra mim tem muito disso na história do Fortaleza. Seria muito legal mesmo pro futebol do Nordeste do país, né? Voltando um pouquinho, Pedro, eu tô adorando fazer umas perguntas pra... Cuidado. Qual é a matéria da sua vida? Sabia que é difícil, mas aquela que você senta na mesa de bar com seus amigos, gosta de falar sobre... Dona Marlu se corta pra falar... Porque tem... Vai contar as histórias. Aquela que Dona Marlu tem orgulho de falar, foi meu filho que fez. Sabe. Eu acho que jornalista é um bicho vaidoso, né, cara? É complicado. Jornalista é um bicho vaidoso. Eu acho que a matéria é boa pra mim, é aquela que se você não contasse, ninguém ia contar. Sim.
Não é uma matéria que às vezes eu dei 10 minutos antes da Amanda, ou um dia. A matéria boa para mim é uma matéria que se você não contasse, ninguém ia contar. E aí é menos da sua vaidade. Tem matérias que eu gostei muito mais de fazer. Mas eu acho que a matéria da minha vida, eu não sei se eu vou estar esquecendo de alguma. Mas Pode a matéria... ser uma das. Não, uma matéria... São duas, então, especificamente. Vamos deixar. São duas porque eu não sei se as histórias seriam contadas, depois foram bem contadas até, e eu sei que tinha gente sofrendo no meio. E quando tem gente sofrendo no meio, você traz algum tipo de resposta, traz à luz alguma coisa, para mim, talvez mexa. A primeira é uma matéria de 2021, ou 2020, desculpa se eu estiver errando alguma coisa, entre 20 e 21, uma matéria que eu fiz no UOL ainda, com o Léo Burlar, que ainda está lá. O Léo era repórter ainda, eu já era editor, que a gente tem acesso a documentos e traz à tona uma história, que não é achismo, não é especulação, uma história que desmontava tudo que Flamengo e polícia falavam sobre a tragédia do Ninho do Urubu. Porque toda a narrativa era pautada como se o Flamengo não soubesse de nada. E a gente apresenta e-mails que mostravam que o Flamengo sabia de tudo, que o ninho era deteriorado, que não era para ter criança dormindo ali, que as instalações elétricas eram prejudicadas, que aquilo corria risco de incêndio, que aquilo ameaçava a vida de crianças e que aquilo nunca foi reparado. E, se eu não me engano, o título da matéria era E-mails revelam que o Flamengo sabia de problemas elétricos no Ninho do Urubu, alguma coisa assim. Porque você traz à luz, famílias te procuram para dizer que elas buscam respostas e que aquilo ali muda a percepção, aquilo é utilizado em novas negociações de famílias que buscam justiça, a CPI da Alerj, ela é reaberta para que aquilo ali seja colocado, sabe? O caso não avança por indisposição política, por articulação política de proteger envolvidos. O caso não avança por isso. Mas você traz à cena novas informações que ninguém tinha. Que ninguém nunca depois nem avançou. Então, se você não publica aquilo ali, talvez aquilo ali ficasse morto. Ela interfere no atual cenário da tudo, história. Tudo. E você já começa a debater, mas não é quem presidia na época, era quem presidia antes. Tem um debate de diretoria, de quem era culpa, de quem não é. Você precisa ir atrás de uma pessoa que nunca mais se achou, que era o responsável do Ninho naquela época. Então, aquilo ali é uma matéria... Eu não sei se é matéria da minha vida, mas é uma matéria... É uma matéria que você bota no ar e fala, porra, cara... É isso aí que a gente tem que fazer. Uma outra matéria que particularmente foi o início de uma série de matérias que depois outros companheiros cobriram tão bem também, que é quando foi a primeira matéria contando que tinha um caso de assédio dentro da CBF, que aquilo ali poderia derrubar o presidente Rogério Caboclo. E é uma matéria que você está atrás daquilo há algumas semanas, você sabe que tem gente muito competente atrás daquilo, como a Gabriela na Globo, como o Martim também em cima do caso na Globo, aí já na ESPN, eu dou essa matéria já na ESPN, e deram depois de uma sequência de matérias que eu vinha dando de CBF, que eu contava, por exemplo, numa anterior, que todo mundo dizia que o Marco Polo não mandava mais nada da CBF, inclusive a figura ilibada do Tite, que ninguém mandava nada, e a gente mostrava que quem renovava o contrato do Tite depois da Copa da Rússia era o Marco Polo, entendeu? Então, era uma esteira de acontecimentos, e aquele ali, para mim, é o mais grave, que era uma denúncia de assédio dentro da CBF, do presidente da CBF, que depois cai por isso, comissão de ética, por um monte de coisa, por áudios que depois a Gabriela, também gente que cobriu também o caso, traz por uma pessoa, tinha uma mulher ali, e é difícil. Como é que uma mulher assalariada, secretária do cara, como é que ela vai provar para o mundo que o cara que tem todo o poder nas mãos, a cadeira de presidente da CBF é muito pesada, estava cedendo, como é que ela encara o mundo com isso? Então aquilo ali começa a gritar, dali você começa a puxar um monte de fio, e acho que são duas matérias que eu gostei de ter feito. E as duas jornalismo investigativo puro. Que me marcam. São duas matérias que me marcam. Se a gente cair um pouco para a área de clube, tem uma matéria recente também que muito se fala da relação de dirigente com organizada. E nunca se prova nada. E a gente conta na ESPN também que o Marcos Braz tinha um líder de organizada nomeado na folha do gabinete dele. Tinha outros tantos. A gente pegou um que era liderança de organizada. Então são coisas que é o que eu falo.
você conta, a pessoa não quer que você conte, se você não conta, você não sabe se outras pessoas iriam contar. Se alguém não quer que você conte, já é um ponto para você falar. Talvez seja importante. E aí eu tô pegando matérias recentes de informação, de você ir atrás, investigativo. Agora, lembrei, você perguntou qual é a matéria da minha vida. Eu lembrei, eita, desculpa. Tranquilo, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque eu acho que é o som, tem que ver se o som tá ok. O som caiu, gente? Dá pra cortar isso aí depois, né? Corta. Pode seguir. Então, vamos lá. Lembrei, você perguntou qual é a matéria da minha vida. Peraí. Peraí. Alô? Isso dá pra cortar, Pia, fica tranquilo. Maravilhas do gravado. Então. Pode ir. Matéria da vida. A matéria da minha vida, eu lembrei. Ela é triste. É a matéria da minha vida, tá aí. Nunca tinha parado de pensar. Teve uma tragédia em Teresópolis, em 2010. Na virada do ano, né? 2011, virada do ano. Virada do ano. As chuvas que acabaram com uma área de Teresópolis, e acabaram mesmo. Regiões que... vão entender Itaipava, região Teresópolis, região serrana, em 2011. E em 2014, cobrindo já a seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo, em 2014 eu cobri a seleção brasileira para o UOL, para a Copa do Mundo, só que eu, uma amiga, uma irmã que eu tenho, que vocês conhecem, que é a Luísa Oliveira, a gente tinha uma responsabilidade também, uma função de buscar muito mais o que não era do campo, contar a história das cidades, contar a história do que cercava a seleção e não só a seleção em si. E aí, chegando em Teresópolis, para aquele período de preparação, a seleção ficou um mês na greve se preparando, aquele circo, Filipão querendo tapar a imprensa, gente pra caramba, e aí o grupo de funk que invade, a criança que pula no colo do Davi Luiz, papagaio, periquito, aquele circo de seleção brasileira em época de Copa do Mundo. E aí tinha o lado B disso tudo. O lado B era um governo municipal querendo tratar Teresópolis e a Grande Comari como a maravilha do mundo, e o lado B era uma cidade esquecida da tragédia da chuva, e muitos moradores queriam atrair atenção e puxar holofote, aproveitar a mídia internacional ali para falar, olha, a gente sofreu com a chuva e nunca fizeram nada por nós. E era a gente insistentemente na porta da Grande todo dia. E aí a Luísa, a gente começou pro UOL a buscar histórias para contar, explicar o que era Teresópolis e quem eram aquelas pessoas que protestavam, que não era um grito puramente bobo ali de protesto pelo protesto. Nada aleatório, né? Aí a gente foi conhecer uma região que tinha sido devastada pela chuva, e o devastado, eu vou explicar na sequência aqui, não é mistério, mas... Aí saímos um dia para ir buscar história, gente que perdeu pai, gente que perdeu mãe, gente que perdeu tudo e vende coisa para sobreviver, gente que, perdeu emprego porque foi protestar e o patrão, a mando da prefeitura, uma série de histórias, até que um dia a gente conheceu o Seu Clóvis. Seu Clóvis era um professor de futebol, professor que tinha uma escolinha de futebol numa área humilde de Teresópolis, quase já saindo de Teresópolis. Aí fomos eu e a Luísa, marcamos de gravar com o Seu Clóvis. E a gente chegou lá e conversa vai, conversa vem, você, qual deve ser a grande história? Um campinho de futebol, um professor, não sei o quê. Ele vira e fala, então, vocês podem fazer uma imagem daquele meu campo. Hoje ele é um campo, mas é que na época da chuva ele virou um depósito de corpos, e todos os meus alunos da escolinha, a gente teve que trazer os corpos dele para cá. Então todos os alunos da escolinha do Seu Clóvis morreram na chuva, e o campo onde eles jogavam, era aquelas cenas, sabe, de cova rasa. Sim. E eu virei, eu falei, a gente está no meio de uma cobertura de Copa do Mundo, esse cara nunca ia ter a história dele contada, ele perdeu a família inteira, ele perdeu os alunos, o pai onde eles moravam desapareceu, e ele falou, o que restou foi esse campo aqui. Eu acho que a Amanda falou em matéria da minha vida, porque é um negócio assim que... Você dá voz, né? Eu queria voltar lá e saber como o Seu Clóvis está, saber como... a Luísa na época ficou muito mexida, eu também. E é difícil, jornalista não tem sentimento você se envolve. E aquilo ali para mim foi quando eu dimensionei o que tinha sido aquela... O campinho virou depósito de corpos. Um campo de futebol, a gente estava em Teresópolis pelo futebol, as crianças
sonham em serem Neymar, Oscar, Davi Luiz, Rui, naquela época, treinar na Granja. Vários sonhos que se perderam. E o campinho virou depósito de corpos na época da chuva. O bairro acabou. Era um bairro que era só lama. E ele mostrava, isso aqui tem a rua tal. O bairro acabou. O morro veio, o bairro acabou. O bairro acabou. E para não dizer que foi só história triste na Copa, desculpa me alongar, mas a história que eu gostei muito de contar, muito na Copa de 14, a gente conseguiu achar um casal que se conheceu na final da Copa de 50. E eles foram à final da Copa de 14, depois que a gente contou a história, a FIFA buscou a gente. Que legal. A FIFA procurou a gente. Dona Marília soube que eles já vieram a falecer e tal, mas eu tinha até algum contato com os familiares que nos ajudaram. E é muito engraçado, porque eu contei pra Luísa também, aquela coisa de pré-produção e tal, final de 2013 ainda, eu falei, Lu, a gente tem uma matéria pro dia da final da Copa. A gente tem uma matéria pro dia da final da Copa. E aí eu mantinha contato, perguntava se não tinha ninguém atrás dele, se tinha alguém sabendo da matéria, se tinha alguém sabendo da história. Eu só ia chegar no Rio na antevéspera da final, eu não estava no Rio, eu estava rodando com a seleção. E falando com Dona Marília, falando com os familiares, a família do Engenho de Dentro, uma região ali, um pouquinho depois da Tijuca, ali, Zona Norte, próximo até o Maracanã. Onde fica o Nilton Santos, né? E aí, cara, conseguimos levar para contar a história dela e do marido, que eles se conheceram na arquibancada da final da Copa. Eles se conheceram na arquibancada na final da Copa de 50. A FIFA entrou em contato com a gente, chamou eles para ir no camarote de um parceiro comercial. Então, são matérias que assim... E legal você falar isso. Você vira e fala, tô contando que as pessoas não sabiam. Eles não se conheceram, mas os meus avós estavam juntos, namorando na final da Copa de 50. Aí. Entendeu? Então, e assim, não foram na final da Copa de 2014. Eu acho que por mais que às vezes as pessoas esqueçam, o jornalista não é quem diz quem jogou melhor ou pior, mas é quem conta uma história. Conta uma história. Eu achei uma senhora que tinha o ingresso. Da Copa de 50. Ela foi e ela tinha ainda o ingresso. Eu fui na casa dela lá também. Então eu acho que são belas. Boas histórias que a gente conta. Aí tem muita coisa que é de dia a dia. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, Pedro. Pra gente já encaminhar. Mas é uma pergunta que eu gosto de fazer pra quem tem muita história na reportagem, que eu mesmo me faço algumas vezes. Você já conheceu e teve que lidar com muita referência do esporte? Sim. Muita gente que você assistia na televisão, muita gente que você gostava, muita gente que você nunca imaginou que você fosse estar no mesmo ambiente. Quem foi aquele cara ou aquela atleta, ex-atleta, aquela personalidade que você encontrou e falou: não acredito que eu tô aqui podendo fazer uma pergunta Não acredito que eu vou fazer uma pergunta para esse fera, não acredito que eu vou pôr frente a frente. Frente a frente. Eu posso te responder um outro lado dessa pergunta? Pode. Tem uma pessoa, tem um ex-jogador, um ex-atleta, que e não necessariamente a gente está falando de futebol, mas a Amanda me conhece, Thiago, você é minha amiga, você sabe que eu estou falando a verdade. Eu me emociono muito pouco hoje com o esporte. E te falo de verdade. Eu me emociono muito mais com o que eu faço, com jornalismo, com competição, do que exatamente com o esporte em si, com algumas figuras do esporte. E isso ocorre, eu acho, tem na minha cabeça, por uma decepção de um ídolo, de convivência. Isso acontece. Aquilo ali é a coisa mais importante da sua vida quando você conhece, isso aí. Então eu passei a ser um pouco mais desconfiado dessas grandes figuras. É raro, mas acontece bastante. Eu passei a ser um pouco mais desconfiado dessas grandes figuras. Mas teve uma situação que me deu um estalo. Foi o Messi. A final da Copa de 14, o Messi perde, mas eu não tive contato, não sei, por algum motivo, zona mista, eu estava na zona mista, mas o Messi tem aquela coisa de que ele chega e ele fala com os repórteres dele, da imprensa argentina, no meio da zona mista, e acabou. É uma relação até... muito fechada ali. E aí, na Copa América de 2015, o Messi perde essa Copa América, que é uma Copa América que é a festa do Vidal, do Chile, o time de São Paulo, Vargas, aquela coisa, Alex Sanches. O Messi perde essa Copa também. E era um momento de... o Messi perdeu a Copa de 14, perdeu a Copa América de 15 em Santiago. E é um Messi que passa meio que humanizado, ele triste. E ele para e responde. Não sabe nem o que fazer, né? Eu falei, foi aqui no automático, né? Passou, tem que perguntar ele. Ele para assim como tipo, quem? Pois não. Ali naquele momento, eu virei e falei, às vezes... Aí o que eu pensei foi, às vezes a gente esquece que isso aqui é um negócio grande, cara. Sim. Às vezes a gente esquece que isso aqui é um negócio
que sabe. Agora, uma outra figura que desperta amor e ódio, não tem quem passe diferente, eu não sou exatamente o maior fã da pessoa, mas eu sempre falo que eu tenho uma teoria que a pessoa não é ruim. A gente pode questionar a marca, o atleta e tal, o Neymar. O Neymar tem uma história na Copa de 18. Na Copa de 18, ele estava no UOL, durante a cobertura ele ficou em Sochi no mesmo hotel da seleção brasileira. Então, por diversas vezes, a gente estava naquele plantão de saguão de hotel, passa um, passa outro, sai de folga, não sai. A gente estava ali dando um plantão, aquele plantão com o computador aberto ali para saber se alguém chegou atrasado, se alguém não voltou da folga, se deu algum problema. A gente está sempre ali e o Neymar voltou de um jantar. Não era uma folga longa, não. Era um jantar que os jogadores podiam dia de treino, não tinha treino cedo no dia seguinte, os jogadores podiam sair para jantar e voltar 1h, meia-noite, 1h. Eu acho que ele namorava a Bruna na época, Marquezine. A Bruna foi, família, e todo mundo saiu, voltou normal. E o Neymar parece que ele tava numa ala desse resort. E na outra ala, onde estávamos imprensa, nós, estava a família. Ele estava esperando, não sei se a irmã, ou a babá do filho, ou uma amiga, estava esperando alguém da família. Ele estava assim, mexendo o celular ali no saguão. Ali como nós, era nós sentados e ele ali, tá vocês. Aí ele, porra, vocês não descansam, né? Aí Mas me deixa em paz, aí né? eu falei, se você descansar, a gente descansa. Aí ficam brincando. E ele viu que eu estava numa ligação falando alguma coisa com alguém próximo, tipo sobre seleção. Eu falei, eu vou desligar, estamos aqui de plantão, o Neymar acabou de passar aqui, não sei o quê. Desliguei. Aí, cara, ele tá ali, esperando alguém. Ele, tá falando aí? Eu falei, com esses meus primos que eu falei do Fluminense. Aí ele virou e fez assim. Você me empresta aqui? Aí ele pegou meu telefone. Aí ele desbloqueou, né? Você desbloqueia aqui, já vai na câmera. Na câmera, botou no vídeo. Como é que é o nome deles? Fulano e fulano. Ele. Fala fulaninho, ó, aqui é o Neymar, não sei o quê, obrigado. Foi uma coisa assim, eu falei, porra. Famoso do nada. Aleatório, é um negócio que eu não gosto muito, você ficar ali, bajulando. Aí ele, porra, manda pra eles. Eu falei, caraca. Obrigada aí. Só que aí você para e vira, bate pra caramba, fiscaliza a hora, tá treinando, é porque caiu, é porque o cabelo, é porque a cueca, aquele monte de polêmica, Copa da Rússia. Meu irmão, tem um cara ali que às vezes ele também. Ninguém pediu pra ele fazer isso, ele não vai ganhar nada fazendo isso. Nada. É isso. Se eu vou contar, se eu não vou, nunca postei nesse vídeo, mandei pros meus primos. A minha prima fala que eles levavam todo dia pro colégio pra mostrar pra todo mundo. Eu falei assim, às vezes também será que a gente não joga duro demais? Porque o jornalista, ele quer ser dono da razão, ele quer ser justiceiro, ele quer fazer um papel com ele. Então, assim, foram momentos que não é que eu gostei, ou que eu não esperava, mas que você humanizou figuras de um tamanho de Neymar e Messi, que eu virei e falei, caraca, eu tô aqui procurando o que eu vou escrever dele. Isso também o jogador também estabelece uma distância. Sim. Aí o quanto você joga duro é que vai estabelecer se essa distância é segura, se ela é muito grande, se ela é muito pequena. Mas acho que ela é necessária. E talvez falte muita gente para isso, para muita gente. Uma para fechar, de grandes. A figura. O Ronaldinho saiu do Flamengo. Quando o Ronaldinho saiu do Flamengo, eu cobri o Flamengo. Foi aquela coisa... Um choque, né? Uma notícia, até de um cara que eu respeito, para mim foi um dos maiores que eu vi em termos de reportagem, que é o Guto Seabra, que hoje trabalha na Federação do Rio, assessor, dos maiores que eu vi, assim, mas assim... E ele, que já era editor, já era chefe, ele pega e dá a notícia, ele tem acesso, olha, o Ronaldinho acabou de entrar no Tribunal do Trabalho, rescisão tá fora do Flamengo. E aí Essa eu lembro. Aquele dia foi um pandemônio. Todo mundo enlouqueceu. Virou plantão, ninguém esperava, virou plantão. E aí, uma figura, aquele dia eu fui parar num lugar que eu nunca imaginei. Eu, por acaso de uma notícia de semanas... Fazendo paz, eu achei que você fosse contar essa história lá no começo, quando a gente perguntou eu tinha esquecido, que você falou de notícia, informação, não sei o quê. Eu passei por uma situação com o Assis, irmão do Ronaldinho, que eu cobri o Flamengo, em Urubu, a gente frequentava todo dia, entrava, e um belo dia eu soube com uma pessoa, falei com outra, uma sabia uma informação, outra sabia outra, era uma coisa meio nebulosa, estava complicado. Eu fiquei sabendo que o Ronaldinho, todo mundo dizendo que o Ronaldinho não estava bem porque não está focado, sai demais, ou chega atrasado, ou faz coisa. Aí um cara virou aí você tem que saber filtrar, né? O cara que não é fofoqueiro virou e falou, cara,
Ninguém sabe o que está acontecendo com ele. Ele está com um problema em casa, está com um problema na família. Todo mundo tem problema, né? Mas beleza. Aí fui atrás de outra história, de um cara que trabalhava com eles. O cara virou e falou: vou te falar uma parada, vou testar se tu é de confiança ou não. A mãe do Ronaldo tá muito mal. Mas não fala nada não, liga pro Assis. E eu ligo pro Assis. E então, o Assis tem um jeito dele, um pouco frio, um pouco distante, não é amigo, nada. Ele fala: pô, cara, calma aí que o Ronaldinho não sabia detalhes da doença da mãe. Que ela encarava um tumor, um câncer, não sei o quê. Então, é uma apuração delicada. Claro. Você tem que dar, você não tem que dar. Isso impacta a vida pessoal. Até que você vai conversando com o irmão do cara, faz um pai para ele. Então, tinha uma relação ali, afinou, alinhou ali um pouco mais, virou um assunto sério. Não era uma especulação. O salário tá atrasado ou não tá? Não vai embora. Era um assunto de ordem mais pessoal. Eu lembro que no dia seguinte o treino era na Gávea. O treino era na Gávea no dia seguinte. Eu lembro como se fosse hoje. Raras vezes o Flamengo treinava na Gávea naquela época por composição política, levar o time para perto dos conselheiros. Tal. Era isso. E aí, dei essa notícia, um dia de manhã, estourou, virou assunto ali na hora do almoço, na entrevista coletiva, e eu acho que ali em algum momento se desenvolveu uma confiança mútua entre a minha parte e a parte do Assis, forma que você trouxe dos advogados, de como eu fiquei cuidando até dessa informação. E aí, no dia que o Ronaldo sai, para chegar no dia que o Ronaldo sai, que foi uma bomba, o Guto publicou e pá! Cara, no dia que o Ronaldo sai, qual é o meu papel? Eu preciso ir para a porta do TRT já tá tarde. Vou para a porta da casa do Ronaldinho. Tem que ir para a porta da casa do Ronaldinho. Alguma coisa tem que ter. Aí eu vou para a porta da casa do Ronaldo, o Assis virou e falou: segura aí que você já entra. Falei: tá bom, vamos lá. Aí fiquei na porta, tomando um chá de cadeira, Tradicional. Cara, passam umas 3 horas, sei lá, devia ser umas 6h30, 7 da noite. Veio um dos funcionários lá, um dos advogados, falou: ó, Pedro Ivo, pode entrar. Falei: cara, eu não estava armado. Eu não sabia se era para tomar um café, se era para conversar. Entrei, dá 10 minutos que o Ronaldo tá trocando de roupa, ele vai descer e você grava com ele. Falei: pô, não é assim. Aí liguei para minha chefe. A minha chefe na época, a Roberta Nomura, que hoje está no Grupo Globo, fala: não, calma, vamos nos armar, porque o Ronaldinho falar, a primeira fala dele, você tem que... E eu tava dentro da casa do Ronaldinho esse dia. Eu falei: caraca, mãe. Foi isso, né? Ferrou todo mundo que tava na concorrência. Você veio com a notícia. Aí transformou o plantão do resto. Eu lembro porque tinha um companheiro, tinha um companheiro que tava lá do lado de fora, que tava tudo acertado, porque ele ia gravar uma entrevista para entrar no jornal principal da casa, e eu entrei antes. Ele entrou antes do Jornal das 8 da noite. Aí eu sentei, eu falei: porra, eu tô aqui, velho. Eu tô aqui. Aí você fica meio... Pô, a casa do Ronaldo não é uma casa, né? Parece um set de gravação. E é a tal casa onde tem as festas, a piscina, ninguém entra com celular. Mas é uma casa. Aí desce ele, aí te cumprimenta pelo nome. E, porra, aí aquilo ali foi um negócio, porra. A gente foi o primeiro a falar com o Ronaldinho. Quando ele rescindiu com o Flamengo, ninguém tinha entendido nada. Ninguém tinha entendido nada. Aí... Você traz a notícia que ele vai para o Atlético Mineiro. Então, aí tem uma outra história que é muito complicada. Essa eu lembro que eu te atrás. E é um negócio que eu fico ali assim meio... Caraca, tô na casa do Ronaldo, pô, tem que perguntar pra ele aqui agora, velho. Tipo, é o tempo dele se arrumar, ele desce... O Ronaldo, ele é aquilo ali que parece. Ele tá ali, mano. Se tem uma rescisão, se não tem, se tem 40 milhões para receber, se tem 10, ele tá ali meio assim, né? Porque quem conduz tudo é o Assis. A hora que a cabra começa, se tem café, se não tem, ele acabou, pode. E o Ronaldo saiu porque... Não, porque o fulano tá me esperando pra jogar. Tipo, se alguém esperando ele pra continuar o jogo de videogame, é uma coisa meio... E se demora a entender? Aí eu virei e falei: pô, posso tirar foto contigo? Ele falou: pô, claro, pô. Eu nunca postei, né? É uma foto que eu... Pô, mas tem um simbolismo, né? Eu falei: pô, tava ali dentro, suado, a camisa desbeiçada, laptop aqui, a mochila. Eu falei: cara, aí tem o outro fato. Naquele dia, o Assis sai de lá, recebe uma ligação do filho do Calil, porque o Calil fica sabendo, através dos filhos, o Ronaldinho presidente do Atlético Mineiro, né? O Alexandre Calil, na época, exato. O filho do Calil liga pro pai e fala: pai, nosso 10 tá no mercado. Pô, tá maluco? O Calil tava no Rio, no Copacabana Palace. Aí o filho do Calil liga pro Assis: vamos conversar.
E aí quando o Assis fala, tem que ir, não sei o quê, que eu tenho uma reunião. Aí o Assis saiu. Eu não sabia pra onde. Um cara lá do entorno, que trabalhava com ele, aí ele quebrou minhas pernas. Aí eu vou explicar por quê. Porque ele vira e fala, pô, ó, tu é de confiança. Eu vou te contar pra onde ele tá indo agora, mas você não pode publicar. Pô, isso pro repórter é desesperador, né? Não fala isso. Fala isso pro repórter. Aí eu falei, pô, não fala, não, só pra... Mas fica tranquilo, que na hora certa você vai saber, não sei o que e tal. Ele tá indo conversar com o Calil. Eu falei, pô, ele acabou de falar que não sabe... A aspa a sonora, que o Assis fala na hora pra mim, não, tirar um tempo também pra pensar na família, na saúde da minha mãe, depois a gente vê o que o Ronaldo vai fazer. Aí o Ronaldinho, aquela coisa meio Ronaldinho. Aí, pô, já saiu de lá pro Copacabana Palace. Direto, né? E o Calil diz que bota na mesa e tal, isso aí. Segunda-feira te espero lá. Ele chega de helicóptero. Já começou a fechar. Aí no dia seguinte, porra, eu com aquilo aqui, pô, não dormia. Eu tenho uma relação um pouco assim, intensa com notícia, com informação. Eu fico... E talvez seja ruim, porque isso me consome. Sim. Se eu não consigo dar, eu fico mal. Se alguém dá e eu não dei, eu fico... Aí pra até dar, você... Cara, aí eu falei, pô, não é possível. Eu preferia não saber, velho. Preferia não saber. Aí uns advogados liguei e falei, é isso tudo. É isso. Uns advogados estão até hoje com a família. É isso. Mas só se o Assis liberar, a gente pode falar. O Assis não liberava por nada. Porque o Assis tinha um pacto com o Calil já. Só que aí é aquele momentinhos antes ali da bomba estourar, o Assis foi muito decente. O Assis, muito. O advogado dele foi muito decente comigo. Falou, o que você quer, que você quiser publicar, vai ser de domínio público muito em breve. Aí você lançou nas e você cobrir bem um Flamengo, um Ronaldinho, é uma outra projeção. As pessoas passam a te acompanhar, a te respeitar, o que você escreve passa a ter valor. O que eu sempre falei de jornalismo, eu sei que a gente já está caminhando para o fim, mas não queira falar sobre tudo, mas quando você falar alguma coisa, alguém precisa parar e falar, pô, foi ele que escreveu. É isso. Isso para mim não tem preço. Isso é credibilidade. Você virar... é mais uma especulação. Quando você escreveu, quando você fala, pô, ele escreveu, disso aí ele entende, disso aí ele não entende. Então... Ainda mais hoje em dia que tanta gente fala sobre tudo. E ali era uma coisa, cara, que aí eu posso citar nome. Eu cobria... Hoje em dia, porra, é muito diferente. Eu cobria Flamengo, cara, numa época que só tinha dragão, só tinha avião, velho. Você tinha o Guto correndo atrás de notícias, você tinha o Eric... Você tinha o Janinho no dia a dia, você tinha o Eric, você tinha quem era moleque já era muito bom, Mansur na época. Quem era moleque era muito bom, então era só peixe grande. E não saía coisa muito furada, não. Era tipo, tinha que suar para dar um negocinho, tinha que suar para fazer o seu. Você cobrindo sozinho, você não dormia. E você tinha que fazer outras coisas, e plantão. Então, era uma coisa... Aí o que eu falo lá do lastro no início do papo. Você passa a viver bem o ambiente, a saber o que é, o que não é. O que é fato, o que é boato, o que impacta e o que não impacta. Que ele fala que ele esperava até 2 horas da manhã para entrar na Globo Online para ver o que o Guto tinha dado. Antes de eu dormir, deixa eu ver aqui 2 da manhã, se amanhã eu tô ferrado para ver o que o Guto tá dando no jornal. E a Marluce era colunista, mas a Marluce também dia a dia também. Então, assim, sabe, era um negócio, eu tô falando isso de 10, 11 anos atrás. Mas aquilo ali forja muito. Aquilo ali forja muito, você saber o que é, o que não é, como é que funciona o meio de um clube, por que a bola entra, por que a bola deixa de entrar, por que o Gabriel briga com o vice-presidente. Cobertura de clube é a grande escola. Eu acho que sim. Eu acho. E você precisa sofrer ali. Você precisa. E o Flamengo é indecifrável. Quanto mais você acha que sabe, menos você sabe. Então aquilo ali te dá uma bagagem. Você falar de Flamengo, você precisa entender, né? Porque eu fui a 3 jogos, acho que eu estou apto a desenhar o que o São Paulo tentou numa linha de 4. Aquela linha de 4 ela existe porque o zagueiro que joga pelo meio não pode jogar porque ele teve um problema, e o lateral que joga pela esquerda, ele tá na fila da preferência na frente do outro por causa disso. E o Gabigol ele tá barrado porque ele brigou com o outro. E o Pedro não tá jogando porque ele não treina. Então você precisa entender muito mais. Você precisa entender muito mais. Claro. E aí isso te leva a querer entender muito mais quando você vai falar de um campeonato estrangeiro que você transmite, você tem que procurar saber e procurar beber nas melhores fontes de quem cobre lá, do jornalista estrangeiro. Quando você vai falar... Você vai acompanhar uma semana de decisão de Libertadores, e eu acho que a base para mim é isso. Você estando bem informado, o risco de você falar besteira é menor. Aí eu tenho pavor de falar besteira.
Porque isso aí, cara. Você não fala O que você Uma fala, coisa que ele não o que falou você aqui fala, hoje foi- o que você fala de besteira bom, hoje. ninguém lembra. Escorrega pra você ver. Pedro Ivo só fala besteira quando se inventa de falar de carnaval. Isso aí eu entendo um pouquinho. Brincadeira, ele entende muito de carnaval, tanto quanto de futebol, né? Mais ou Ou menos. carnaval ou futebol. Carnaval lúdico, futebol eu trabalho. Boa. Já que a gente já te botou pra cilada final, já que eu já te coloquei na cilada da Comebol Libertadores, da Comebol Sul-Americana, quem ganha o Carnaval do Rio de Janeiro em 2024? Salgueiro, se Deus quiser. Salgueiro, se Deus quiser. Tem uma torcida. Esse time pode revelar do coração, né? O time da Obviamente, até porque se restou alguma paixão no meu coração, foi escola de Foi samba. carnaval. Não tem nenhuma base pra falar que o Salgueiro vai ganhar, mas eu quero que ganhe. Salgueiro, então, com o Carnaval a gente encerra o nosso videocast essa semana. Obrigada a vocês que nos acompanham. Obrigada, Pedro, por ter vindo. Obrigado sério. você. A gente vai continuar resenhando. Infelizmente, agora vai vir a parte que ninguém pode ouvir. Agora é a parte boa. E na semana que vem, nas próximas semanas, a gente volta com mais um episódio. E até a próxima. Valeu. Tchau.